Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio. Já quero deixar os créditos ao canal. O Pedrosa tá tristonho, né? O Vasco foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Poderia, cara, ia ser uma final, hein? Vasco e Flamengo. Ia sair faísca. Foi por isso aqui, cara. O Vasco fez. O torcedor vai ficar nessa agonia porque o Vasco fez um jogo na medida do possível, perfeito. Mas agora o foco é no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que Lucas Pedrosa, Fernandinha, Vene Casagrande tem de notícia, de informação. O Vasco precisa vencer seus jogos para não dar muita asa para a galera lá de baixo, né? A distância hoje, se eu não me engano, está a 5 ou 7 pontos, e já é um negócio meio perigoso. Quer ver de tela cheia, galera? Segue a dica aqui, ó. Você pega aqui, ó. Pronto, você não vê mais essa coisa linda aqui na sua frente. Eu aposto 2-0. Pedrosa, cadê o sorriso dele? Olha o brilho sumindo. O Vasco segue. Não precisa falar disso, O que é? Tá escrito ali. Deixa aí que eu quero ver o brilho dele sumindo. O Vasco segue em busca da recuperação no Brasileiro após a eliminação na Copa do Brasil. Com o Coutinho, o time segue, Pedrosa, sem vencer. Rodou. Hora de virar a chave e focar no Campeonato Brasileiro. Após a eliminação da Copa do Brasil, o elenco do Vasco segue em preparação para a partida contra o Cuiabá, na próxima quinta-feira em São Januário. O momento do técnico Rafael Paiva é turbulento. Nos últimos 8 jogos, o Cruz Maltino não conseguiu nenhuma vitória. A última vez que o time conquistou 3 pontos no Brasileirão foi há mais de 50 dias. 1-0 fora de casa contra o Vitória. Quem também busca recuperação é o principal nome do time, Felipe Coutinho. Desde que retornou, o meia ainda não venceu. O Gigante da Colina está na 10ª posição do campeonato com 37 pontos. E agora, Pedrosa? Agora é ligar o sinal de alerta, porque quinta-feira o Vasco tem uma decisão de Copa do Mundo. E eu digo isso não só para o que aspira na tabela do Campeonato Brasileiro no sentido positivo, né, de quem sabe buscar uma pré-Libertadores e tudo mais, mas principalmente porque está a 5 pontos da zona do rebaixamento. E esse é um jogo atrasado, esse é um jogo contra o time que está praticamente rebaixado, que é o Cuiabá, e o Vasco tem a obrigação de conseguir 3 pontos porque já está a 8 jogos sem vencer, porque é um time que não desempenha futebol e que na quinta-feira precisa virar essa chave justamente, não só pelo Felipe Coutinho, mas olhando a sua posição na tabela. Se não vencer quinta-feira, vira desespero, tá? Principalmente não, tem que vencer, se não vencer, depois vai ter que perder para me ajudar. Não, perder não. Perder não. O que é, velho? Apesar que o Vasco não tá jogando nada pra ganhar do Botafogo. Cada um olhando pro seu nariz. Mas eu o ponto quero é... que ganhe logo pra depois perder pra mim, tem pra que me ajudar. vencer pra chegar a 40 e aí vão restar 8 jogos pra você fazer um campeonato tranquilo. Se não vencer o Cuiabá na quinta-feira, um time praticamente rebaixado, volta à panela de pressão. Pedrosa, deixa eu falar uma coisa pra você. O Vasco vai passar o carro na quinta-feira, 3-0 pro Vascão. Tomara. Não foi o que ele falou pra mim? Cuidado, você vai virar meme lá em Cuiabá, hein? Tem gente que assiste. O que ele falou pra mim? Que o Botafogo e o que amanhã? Vai passar o carro. 3-0 o Me Botafogo. empresta... eu não quero muito não, me empresta só o Savarino. Não, o Savarino. A chance do Botafogo passar o carro no Penharol é maior do que do Vasco passar no Cuiabá. É, sim. Mas Muito eu quis maior, falar porque muito eu maior. quis ser amiga. Que diferentemente de você, eu tenho essa coisa de querer Mas ajudar ser os amigo é amigos. falar a verdade. É melhor você Ai, saber a Felipe. verdade Eu que sempre. tô falando a verdade, Vene, eu não tô de bobeira fale não. a verdade. Ah, E essa situação do Coutinho, o Big Boy disse, é muito emblemática, né? Dele não ter vencido ainda. E mesmo assim, ele foi um personagem importante no empate contra eu o Flamengo. achei que ele tivesse no vencido gol contra o Flamengo. Galo. Comemoraram Não. como se fosse vitória. Ai, gente. Ainda bem que o VT me informou de maneira correta. Foi Fazer mal, o quê? Pedraza. Ela levantou a bola. Eu tive que cortar. Sabe o que eu tenho que fazer? Ó? Pegar minha chave e fechar a casa. Ficar quietinho. Mas, enfim, dito isso, é algo assim curioso, mas não quer dizer que o Coutinho esteja atrapalhando o Flamengo, o Vasco, desculpa. Olha o sonho dele. Uma coisa... É verdade, essa parte. Cuidado que se torna realidade, hein? Não, esse Já eu acho que tentaram, não. inclusive. Esse eu acho que não, acho que não. Mas, enfim, eu acho que é um número assim, é uma curiosidade.
Mas, repito, o Coutinho não está atrapalhando o Vasco da Gama, é apenas uma curiosidade. Acho que assim, o problema do Vasco vai além do Coutinho, se o Paê tá mal, se os dois jogando juntos atrapalham o time ou não, se ajuda o time ou não. Eu tô com o Pedrosa, acho que independentemente do que aconteceu na Copa do Brasil, o Vasco agora tem que focar muito no Campeonato Brasileiro, porque de fato, se a gente for parar e analisar o Campeonato Brasileiro, você tem que tomar cuidado. Estamos falando de um Atlético Paranaense que um dia já foi líder e hoje está lá na zona de rebaixamento. Então, se não abrir o olho, e o Cuiabá, querendo ou não, é um rival direto na briga aí da zona do rebaixamento, se não abrir o olho, a situação pode piorar. Mas eu não acredito, de verdade, eu não acredito no Vasco da Gama tendo um declínio a ponto de entrar numa zona de rebaixamento, por exemplo. E o Rafael Paiva? A realidade dele hoje, para você, Pedrosa? Ou você tem alguma informação, não? Não, a realidade é que ele vai continuar, Fernando. O Vasco não tem nem condições de pensar em trocar de técnico nesse momento, não tem ninguém disponível que enche os olhos no mercado. Eu acho que o Rafael Paiva é um cara que custa pouco pro Vasco, que está numa situação financeira complicada. A gente nunca vai deixar de apagar aqui, vai deixar apagar o que o Rafael Paiva fez pelo Vasco, mas assim, o momento do Rafael Paiva não é bom. É isso que a gente tem que falar. Assim como, por exemplo, o momento do Lucas Piton, que é um dos 3 melhores jogadores do time, também não é bom. Então, assim, não é só jogador que vive um momento bom e ruim. Tem técnico que vive um mau momento. O Rafael Paiva está vivendo um mau momento. Agora, o Big Boss disse que não tem imagens, né? Mas ele registrou em sua lembrança e até no seu comportamento uma informação que você passou no casamento do nosso querido Rodrigo Cabelli, né? Nosso Paquito. Big Boys, por favor, diga na caixa o que ele falou pra você e pra todos que estavam na mesa, sentados à mesa. O Vasco ia brigar pela Libertadores. Por que você tá rindo? Tem quanto tempo o casamento do Um mês. Nesse tempo aí o Vasco ficou 5 jogos sem ganhar. Futebol é dinâmico. Assim, muda assim, ó, velho. A verdade de hoje é a mentira de amanhã, gente. Muda assim, ó. Muda assim, ó. E tem que lembrar, Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense são 3 times que estão abaixo do Vasco nessa briga. Você não acha que vai brigar agora por isso mais, nem por uma Sul-Americana, vai? Depende tudo de quinta-feira. Tudo depende de quinta-feira. Inclusive, a torcida tem que continuar lutando no São Januário, porque é de suma importância que eles continuem apoiando esse elenco limitado. Porque o Vasco sem a torcida não é nada. Então, assim, tem que continuar apoiando independentemente do que aconteceu. As reclamações, as brigas, as críticas que a gente tinha que fazer foram feitas. Virou a chave Campeonato Brasileiro, quinta-feira, lá para apoiar, porque esses jogadores são bem limitados e eles precisam do apoio da torcida. Agora, ô Cris! Antes de mudar de assunto, só posso atualizar uma situação? Você curtiu o tempo bonito aí do Rio de Janeiro? Adorei. Vai chover. O Corinthians pagou, fez o Pix. É isso aí, galerinha. O Vasco tá numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Não tão complicada assim, mas para um torcedor que já tem aquele costume, né? Infelizmente, de passar por momentos complicados, já fica meio assustado. Não se compara à situação do ano passado, não chega perto, né? Porque ano passado inteiro o Vasco passou ali, zona de rebaixamento, saía uma casinha, voltava, saía uma casinha, voltava. Faltam 9 jogos para o Vasco, isso é um fato. Quinta-feira, jogo duro contra o Cuiabá, que é o vice-líder, não, mano, como é que fala? Penúltimo colocado, né, vice. Penúltimo colocado na tabela de classificação. O Cuiabá não é um time que toma tantos gols assim também não, né, cara? 39 gols sofridos. O Vasco sofreu mais gols do que o Cuiabá. E o Cuiabá fez 25. É um time até que perigoso, né? Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Cuiabá para a gente ver como é que tá a situação. O Cuiabá empatou com o Atlético Goianiense 0-0. Perdeu pro misto na Copa, não sei o que lá, Mato Grosso. Ganhou de 2-0 do São Paulo. Perdeu pro Fortaleza, empatou com o Cruzeiro. 1-0 pro Fortaleza, hein? 3-0 pro Inter. 0-0 com o Juventude. 2-1 Criciúma. 5-0 ganhou do Criciúma por 2-1. Olha, vai ser jogo duro, cara. É o vice-lanterna, mas não achem que vai ser um jogo fácil, não.
A vantagem é que o Vasco joga em São Januário. A distância hoje para o primeiro time na zona de rebaixamento é uma diferença de 5 pontos, né? 5 pontos. E aí a gente tem no meio do caminho o Vitória também com 32, Fluminense com 33, Juventude com 34, Bragantino 34, Grêmio 35, Criciúma 36. O Vasco não abriu o olho. Pode passar um aperto. Eu acho que cair não cai, mas pode passar um aperto até o final. Porque são 8 jogos para fazer 9 pontos. 3 vitórias em 8 jogos. Cara, pelo desempenho do Vasco aqui, eu acho difícil ele não fazer, tá? Ele tem uma derrota para São Paulo, em um jogo onde o jogador estava pensando muito na semifinal. Derrota para o Atlético Mineiro. Derrota para o Palmeiras. E uma derrota para o Atlético Paranaense. Tem deixa eu ver, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. O Vasco tem 2, 3, 4 empates e 4 derrotas em 8 jogos. Juntando tudo, né? A vitória vai cantar, né, pessoal? São 3 vitórias necessárias aí. Que seja agora contra o Cuiabá a primeira, contra o Bahia. E eu acho que dá para vencer ou o Inter ou o Atlético Goianiense. E dá para vencer também o Atlético Mineiro no Brasileirão. Eu acho que o Vasco vence aí umas 4, 5 partidas até o final do campeonato.